Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Este é o TV Simpro. Vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria de Formação do Simpro. Nossa convidada especial é Nilza Cristina Santos, que é diretora e coordenadora da Secretaria de Formação do Simpro e secretária de Formação da CUT-DF. Oi, Nilza, tudo bem? Olá, Paula. Quero saudar essa minha categoria maravilhosa, que teve um ano extremamente complicado e tomara que acabe logo 2015 e comece um 2016 com tão menos percalços, porque foi um ano complicado esse ano de 2015. Eu já estou considerando que ele vai acabar sem mais problemas. E dizer que é um prazer estar aqui novamente e que essa categoria que não foge à luta foi, durante todo esse ano, um exemplo de como se tem que enfrentar aquilo que é prejudicial à classe trabalhadora. Nós nunca fugimos à luta e essa categoria, Paula, é um exemplo aqui no DF. A gente não desacredita em nenhum momento de que só lutando e somente com a união é que a gente pode fazer diferente. Perfeito. Bom, Nilza, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho à frente da Secretaria de Formação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Bem, a formação do Simpro, ela tem mais de uma década. Efetivamente trabalhando com a categoria e junto com a EcoCUT, que é a Escola de Formação Centro-Oeste, uma das escolas de formação da CUT, elas são 6 escolas no Brasil, e também com diversas outras atividades em caráter de formação. A formação no Simpro, eu estou já no segundo mandato na secretaria e coordeno a secretaria juntamente com outras 2 diretoras, que é a Meg e a Fátima. Nós temos esse trabalho e esse cuidado de entender que hoje é um dos maiores investimentos que o Simpro tem, formar a classe trabalhadora para que a gente possa fazer os enfrentamentos e muitos enfrentamentos que têm ocorrido e que sempre teve, né, em relação à classe trabalhadora, ao trabalhador, à trabalhadora e aqueles que querem nos oprimir, né, os patrões. Nilza, e no que consiste, para a gente entender um pouquinho, o processo de formação sindical? Bem, formação sindical, qual a intenção? É exatamente o que falta hoje, Paula, para a maioria da sociedade. E por que eu coloco isso de uma forma... Eu falo da formação sindical e faço já um link direto com a questão social. Porque hoje você vê a dificuldade que é das pessoas entenderem e de se inserirem num processo político e de se entenderem sujeitos nesse processo. A formação sindical é esse entender sujeito do processo. É você entender todo um contexto histórico, é entender o momento, também o passado. E se você observar o que mais se tem hoje, quando se faz a crítica àqueles que não conseguem conviver com o oposto ou entender a realidade presente, você precisa estudar história, você precisa rever o que aconteceu, você precisa ver os acontecimentos históricos. A formação é isso. A formação política é esse resgate, é esse entender o que aconteceu, por que as coisas acontecem hoje e elas não se repetem, mas elas vêm em decorrência de muitas coisas passadas, entender o momento político, onde está inserido nessa conjuntura e qual a importância que tem como autor ou como participante direto dessa sociedade. Esse é o processo de formação sindical. É você se entender como sujeito de formação e sujeito de modificação, entendendo todo um processo histórico. Bom, como você mesmo disse, há mais de 10 anos o Simpro investe nesse programa efetivo de formação sindical, Sim. né? Como que funciona? Bem, eu vou te falar do programa específico que a minha secretaria desenvolve, mas não é só isso, não é só esse programa, como eu vou te dizer, didático, né, dessa formação extremamente direcionada no processo político, mas, no geral, nós temos várias outras ações que também são formação. Deixa eu falar, primeiramente, da formação que nós desenvolvemos juntamente com a EcoCUT, que é a Escola Apolônio de Carvalho. Nós temos um curso básico, que é um curso de 3 módulos, e já temos hoje formadas 19 turmas básicas durante mais de 10 anos, porque esse programa começou em 2004. E temos 6 turmas do avançado. A turma avançada, essa turma continuada, são dos alunos, dos cursistas, professores, professoras, orientadores, orientadoras, que passaram por esse básico de 3 módulos e
depois vão para 5 módulos do avançado, que é o programa de formação da CNTE. Nós temos como parceiros a CUT, porque é uma formação cutista, estamos no sindicato cutista, né? Portanto, é uma formação cutista indelegável, ela é feita por pessoas, não tem uma instituição, não tem uma faculdade que faça isso, somos nós mesmos que nos formamos na luta, forjados né, no cotidiano e que repassamos aquilo que a gente, como convivência, como troca, daquilo que a gente aprende. E o avançado, que é esse programa da CNTE, e a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, tem hoje um programa de formação maravilhoso. Eles são divididos em eixos, cada eixo tem 5 módulos, alguns outros de 4 módulos, também com um programa de módulos transversais, com várias publicações, a CNTE publica muito, e na página da CNTE, tem lá a Esforce, que é a Escola de Formação, né, voltada à educação, com um leque de opções de análise de conjuntura, de material, que é importante que a gente busque e que a gente pesquise, porque é também uma formação, verdadeira formação, todo o material da CNTE. Bom, Nilson, você falou um pouquinho da estrutura, né? Quais são os temas abordados durante esse processo de formação? Nossa, muita coisa, Paula. E como eu te disse, ele não é um programa de formação doutrinário, ele não é engessado. A conjuntura nos leva a buscar os temas sempre. Em todos os módulos a gente tem análise de conjuntura. E é interessante, eu me lembro que anos passados, a gente fazia uma análise de conjuntura e tinha condições de avaliá-la 6 meses depois para entender se aquela conjuntura que a gente tinha avaliado, se realmente tinha acontecido ou não. Hoje, numa análise de conjuntura, a gente está em 2 dias, 3 dias, a gente vê um processo de impeachment, aí depois, 3 dias depois, cancela-se o processo de impeachment, 4 dias depois, volta-se o processo e depois cancela-se. Então, você não consegue hoje, está muito dinâmico. É um processo tão dinâmico que a formação é tão dinâmica quanto. A gente faz sempre análise de conjuntura, o processo histórico, não tem como negar. Vocês também trabalham o contexto histórico? Todo, e com viés marxista, ou outros não tão marxista, porque ela é uma formação aberta, ela é construída a partir dos contrários também. Ela não tem que ter um pensamento unilateral, não. Ou você pensa assim ou você não pensa. Não. Você pode ir com as suas ideias, e como é um espaço de debate de ideias e de entender principalmente o local de trabalho. Eu tenho falado muito nessa construção histórica, nessa estudar história mesmo, entender tudo que nós já vivemos e conjunturalmente como isso hoje tem a ver com a nossa sociedade. A gente vê a questão do negro, a gente vê a questão da escravidão, a gente vê todo o processo histórico do capital e de como tudo isso chegou até nós, na lógica do marxismo mesmo, na lógica de como acontece a luta de classes, nada é por acaso, a relação patrão-empregado, ela não é de hoje, e de como se quer transformar novamente o empregado no escravo moderno, e isso a gente vê de uma forma muito clara, e de como isso hoje está muito mais defendido, porque antes a gente via isso de forma meio que encurtinada. Hoje não. Hoje você consegue identificar quem quer prejudicar, quem é a direita, ou quem faz tudo para novamente massacrar a classe trabalhadora e quem não. É esse processo que a gente entende de volta para o local de trabalho, porque esse curso ele é para delegados, delegadas, sindicais que atuam no local de trabalho. E a nossa intenção, quando se faz um básico, é organizar o local de trabalho. E como se organiza o local de trabalho? A partir do delegado sindical, a partir da delegada sindical, que vai para o curso, que entende qual é o seu processo transformador dentro da escola, que volta para o seu espaço de trabalho e faz esse debate político. Então, é um espaço de construção do conhecimento, né? Exatamente. E de entender, enquanto sujeito ativo, enquanto aquele que faz do processo pedagógico também um processo político. Porque nós também temos uma formação pedagógica extensa no Simpro, né? Nós nunca deixamos de discutir o PDE, o PNE, e o tempo todo, além de acompanhar as discussões, esse processo de formação, ele vem através de várias outras secretarias. A gente está falando mais especificamente da nossa formação pedagógica, mas nós nunca... formação política, mas nós nunca deixamos de discutir o currículo em movimento.
Nós somos vanguarda na gestão democrática, nós somos vanguarda na discussão do PDE e queremos, a partir do primeiro semestre do ano que vem, discutir uma reformulação da gestão democrática, que é formação. Nós precisamos ter um sistema distrital de educação, porque hoje, o que nos rege? Portarias, resoluções, e isso muda com muita facilidade. Qual é o sistema da educação no DF? Como é que é esse sistema distrital? Como é que isso pode desenvolver? Empoderar os conselhos escolares através do Cresce, que é criar um conselho escolar a partir dos conselhos escolares. Então, todas essas ideias, elas já vêm para o primeiro semestre com uma ideia de formação. E quem acompanhou, eu penso que você deve ter acompanhado o nosso Congresso de Educação, ele teve vários links ao vivo, de uma formação incrível. Quem participou do Congresso sabe que dali foi o que nos fortaleceu para enfrentar todo esse segundo semestre extremamente complicado que nós vivemos. Sem falar em seminários, encontros, tudo isso que a gente promove o tempo todo e todos eles com análise de conjuntura. Não tem como entender o momento se você não parar e não fazer uma análise de conjuntura. E eu falo assim uma coisa muito tranquila. A direita, ela é muito bem formada, ela sabe o que ela quer, ela tem um objetivo, ela se expressa. Muitos de nós, trabalhadores e trabalhadoras, que temos hoje uma comunicação direta com uma mídia que não nos favorece criar ou organizar os pensamentos, nós somos levados a acreditar que aquilo que quer nos impor, que é a fala da direita, ou que aquilo que é contra o trabalhador, seja o verdadeiro. Por isso que a formação é extremamente importante. Para esse momento que a gente vive, ele é o contraponto político e social para a formação de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito. Nilza, você falou um pouquinho também sobre Paulo Freire, né? Como que entra esse estudioso intelectual brasileiro, principalmente na área da educação, nesse processo? Paula, não há como entender qualquer processo de formação se você não tiver autonomia, se você não tiver a liberdade e se você não tiver a construção a partir daquilo que você vive. Então, nós temos uma formação nessa ideia da construção do homem a partir do próprio homem, a partir da sua vivência, do seu entendimento, do local de trabalho, de uma forma muito concreta. Então, a nossa preocupação é essa, é que seja uma formação integral. Ela não é apenas uma formação de folhetim. Ela tem que fazer o homem ser o indivíduo da sua própria história. E isso só é possível quando você consegue alinhar a sua vivência com o conhecimento teórico, né? A praxis. Você tem que ter conhecimento e você tem que pôr em prática, que é o que Paulo Freire diz. Ninguém se constrói sozinho, né? O homem ele está em constante transformação, vivendo em sociedade. E é isso que a gente busca fazer. É entender a realidade de cada cursista, quem está participando da formação, levando a sua realidade do seu local de trabalho, da sua vivência, e a partir daí a gente constrói em conjunto. Aí você me procurou, o que é trabalhado? Eu falei, tudo isso, mais a vivência. Porque essa formação, ela é uma formação humanitária. Ela é essa formação que se preocupa com o caráter, com o indivíduo, não só do que posso ou não posso, está acontecendo ou não está. Não, ela é uma formação integral. Por isso, hoje, depois de 19 turmas formadas, e totalmente diferente da primeira, segunda turma para a 19ª, por ser em movimento, por ser trabalhado o cotidiano e o que a gente vive no momento. E é interessante, Paula, como essa formação e essa convivência faz com que a categoria se fortaleça e cria elos, não só elos daquele momento do curso, mas para a greve, para as movimentações, para os seminários, para os encontros e o grupo de amizade. É interessante, se você observar depoimentos assim, conheci pessoas de muito longe, que eu nunca imaginei conhecer, que hoje, a partir da formação, eu percebo que eu não estou só nesse movimento. É essa ideia mesmo de coletivo, de se construir uma identidade coletiva e fazer dessa identidade coletiva o caminhar. Principalmente a nossa categoria, estou me falando da nossa categoria, né, da formação do Simpro DF, dessa formação específica da Secretaria de Formação. E é isso, é esse construir coletivo. E como são trabalhados temas como gênero e raça? Incluídos no programa de formação, nos módulos, ou no básico, no avançado, nós temos sempre um tempo para discutir gênero, raça, mulheres, tudo aquilo que a gente vive e que é assim, a nossa realidade, e ela sendo posta
para a discussão da categoria. E olha, é interessante como você entra com um pensamento e sai com outro, e como a diversidade é aceita, porque a categoria ela é muito diversa e os pensamentos são diversos. Mas quando você faz parte de um grupo e você consegue entender socialmente o que são esses debates, porque uma coisa é o seu pensamento individual. Não, eu penso isso, eu penso aquilo, eu concordo, eu discordo. Mas quando você sai do eu, dessa ideia personalista, individualista, e você discute o que é necessário para esta categoria, este entendimento, aí você modifica muito aquilo que você pensa, ou até mesmo não modifica, mas você expressa e tem a condição do contrário. Eu acho que isso é o que é mais importante. E essas discussões não são deixadas. A gente discute gênero, raça, mulheres, essa condição toda que o país vive de avanços e retrocessos em relação ao tema, e principalmente que a gente tem vivido num Congresso extremamente conservador, numa Câmara extremamente conservadora, e numa sociedade que sempre foi conservadora, sempre foi racista, sempre foi, assim, e tem hoje uma condição de se considerar uma parcela da sociedade homofóbica e que nega o racismo, nega a violência contra a mulher. Que a gente não consegue, não, mas não, o homem não é violento, a sociedade não é violenta. Não, isso acontece aqui e ali. E nessa negação é que a sociedade, com todo esse debate, você percebe que ela vai principalmente agora, se revelando em relação a isso. Então isso é tema de formação. Porque a gente sabe que as pessoas não são iguais, mas as ideias não são iguais. Mas tem que se ter no mínimo de respeito, tolerância e aceitação daquilo que é o bem comum, daquilo que é necessário entender para ter uma sociedade melhor. Por isso que são temas que a gente não abre mão na formação. São super interessantes. Muito. É um debate não muito... Não só para professores. Para toda a sociedade, né? Claro. Por isso que a gente tem que avançar muito em relação a isso ainda. Nós somos uma sociedade que mascara, infelizmente, esses temas negando. Não existe, não sou, se fulano é, mas eu não aceito. A gente dá nomes, né, para o moreninho, para a gordinha, para o bonitinho, diferentezinho, para não dizer, na verdade, quais são os nossos pensamentos. E a formação é muito disso, para que a gente desmistifique, para que a gente trate o ser humano como ele realmente tem que ser tratado e que as diferenças não sejam colocadas como a condição determinante do ser humano para ele ser melhor ou pior. Perfeito. Bom, você afirmou que a formação sindical é um dos caminhos para empoderar a categoria, né? Isso. Como que funcionaria isso? Paula, vamos fazer uma pequena análise aqui. O Brasil nunca passou. Eu falo Brasil e falo mundo. A gente vê que o mundo está todo em crise e em transformação. Mas trazendo para a nossa realidade, uma realidade de 12 anos de mudança, de inserção social, de aumento no poder consumidor e de negação de tudo isso. Aí eu pergunto, por quê que aumentou-se a classe consumidora em um país e essa classe consumidora hoje se revolta e não consegue entender o processo que está acontecendo, dizendo que ela não está inserida? Porque faltou formação. As pessoas não entendem como ela foi inserida, não foi feito isso, e eu penso que é um dos grandes erros. E ela não entende como ela foi e nem por que ela não, neste momento de crise, ela está saindo dessa questão de poder consumir mais. Faltou formação. E essa formação, ela vem de encontro a tudo que nós estamos vivendo. Vou dar um exemplo claro. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, vai para a televisão e defende que terceirizar e tirar direitos de trabalhadores é bom. E tem trabalhador que acredita que isso é bom. Faltou informação. Se Paulo Scaff disse, é ruim para o trabalhador. E como é que esse trabalhador não entende que é ruim para ele? Porque aquilo que ele acompanha, os meios de comunicação, as mídias, não todas, é claro, nós estamos num espaço aqui agora que é democrático, que é de formação, e que nos mostra exatamente que tem como fazer a contraposição a esses meios. A TV comunitária, ela favorece muito isso. Pena que muitas outras pessoas não tenham condições ainda de acessá-la ou que não acessam por acreditar que outros veículos são... Como é que eu vou dizer? São melhores, né? Na verdade é isso. E aí também é uma questão de formação. Como é que você forma a classe trabalhadora para entender o que é melhor ou não para ele? E aí você vê que as pessoas defendem um Bolsonaro da vida,
defendem um Cunha. Eu não consigo entender como é que a gente consegue defender uma pessoa como Cunha. E tem quem defende. Ela não tem conhecimento. E aí eu não culpo. Porque não aprendeu, porque não quis? Não. O processo de se formar, de se inteirar, de ter condições de sair de uma alienação e de entender o que está acontecendo, ele não é um processo tão rápido. Tem que se trabalhar para isso, tem que se entender a conjuntura, por que está acontecendo. E uma das coisas que tem que se fazer, por quê? É perguntar qual é o interesse, a quem vai favorecer. É a classe trabalhadora? É para mim que tenho menos? O companheiro Lisboa, ele esteve aqui há 2 semanas atrás, ele faz uma observação e eu acho fantástico. Ele fala assim, olha, o trabalhador, quem menos ganha é quem menos paga imposto. É quem mais paga imposto. Você ganha menos e paga mais. E que todo mundo que anda de carro paga IPVA. Mas quem anda de helicóptero não paga IPH. Não tem para helicóptero, para navio, não tem, para rico não tem. Rico paga menos imposto que o pobre. No entanto, eles põem um impostômetro e joga, como se aquilo, falando para você, que você está pagando imposto, fosse suficiente para que você se conformasse. Mas quem é que está colocando esse número de imposto? Vê o Paulo Scaff, vê esses deputados que têm as grandes empresas, se eles querem diminuir. Vê quando se fala de um 4330, vê quando se fala das OSs. E tudo isso que tem entrado, né, para poder justificar o ganho deles, bancos ganhando demais. Como é que a gente vai entender tudo isso? Apenas com uma Miriam Leitão da vida falando? Nunca. Ela não vive no Brasil, ela não pensa no Brasil. E a realidade, a cabeça dela, eu não sei onde está, mas não é no Brasil. E então, essas pessoas que a gente ouve, quem é que vai falar o contrário? E é mais difícil. Se a televisão está falando e a gente não tem acesso a esse meio, ou se tem, é deturpado, é cortado, é editado, a maneira que a gente tem é nós, classe trabalhadora, falar diretamente para o trabalhador e buscar recursos alternativos. As mídias alternativas é uma forma de formação. A formação sindical, a formação política, quando você discute um currículo em movimento, quando você se inteira de um PDE, quando você vai em sites, como, por exemplo, da CUT, você vai lá e tem várias análises de conjuntura, você vai num site da CNTE, tem várias análises de conjuntura, e em vários outros pontos. Ler é formação, conversar é formação, reunir 5 ou 6 e fazer um debate é formação. No Simpro, cada secretaria, ela debate seu tema específico. Mulheres, raça, sexualidade, assuntos educacionais, cultura, tudo que é feito dentro dessas secretarias, um encontro, um seminário, uma reunião, é formação. A reunião de delegados sindicais, de delegados e delegadas sindicais, é uma formação. Então, o Simpro, ele é vanguarda. Eu posso te dizer, hoje não tem no país nenhum sindicato com uma formação efetiva e continuada como tem o Simpro. Tenho muito orgulho disso. Eu tenho quase 10 anos participando dessa formação. Fui formada nessa concepção. Eu costumo dizer que eu sou fruto dessa formação por acompanhar, por ter sido aluna, cursista de vários cursos. E hoje, a CUT, a Escola de Formação da CUT, além de nós que estamos inseridos nesse programa, né, ela forma vários outros sindicatos. Eu sou a secretária de formação da CUT. E para o ano que vem, a gente tem a intenção de trabalhar com pelo menos 100 sindicatos na concepção cutista, de mundo, de valorização, de integralização do ser. Não é só um ser político, mas é o ser político, é o ser humano, é o ser inserido no seu local de trabalho. A organização de local de trabalho, que a gente chama de OLT, é aquilo de mais precioso que tem. Você se organiza no seu local de trabalho, você consegue se organizar fora. Né? E é acreditando nisso que a gente investe, a gente fala que formação não é gasto e que as pessoas têm... Aí eu já faço um pedido e já falo para outros companheiros de outros sindicatos ou de outras associações que precisam entender que não se gasta com formação, se investe, porque a formação ela é devolvida, de alguma maneira, para a luta, para o entendimento e para o enfrentamento. Perfeito. Bom, nós falamos aqui sobre empoderar e sobre mobilizar também. Vamos falar um pouquinho sobre o lado social da formação? É exatamente isso. Onde é que a formação interfere no lado social? Eu dou um exemplo da nossa categoria. Uma categoria que consegue reunir em uma assembleia
12 mil, 15 mil professores, e que conseguiu fazer nesse ano de 2015, eu estou citando especificamente o ano de 2015, mas a nossa luta tem 36 anos, vários enfrentamentos em vários governos e não se deixou vencer. Por que isso? Porque a categoria entende qual é o lado dela. A categoria entende quem é que ela tem que enfrentar. E nessa hora a categoria se une e vai para esse enfrentamento. E aí você percebe que aqueles que passaram pela formação, ou que aqueles que estão o tempo todo, que não tenham passado por essa formação específica, mas que estão o tempo todo inteirados do movimento, que é o delegado ou delegada sindical da sua escola, ou que quando chega na escola faz esse debate, ou que em outros espaços acompanham e fazem esses debates, que eles conseguem entender o que precisa fazer e que tem que resistir sempre. É por isso que a gente valoriza tanto a formação, é por isso que em todos os nossos espaços a gente faz a avaliação da conjuntura e tem que se perceber como sujeito, como aquele que faz a diferença, como aquele que precisa fazer o movimento. Também nisso, eu tenho orgulho de dizer que o Simpro é vanguarda. Perfeito. Bom, Nilza, para encerrar, na sua avaliação, qual é o maior desafio no trabalho que você realiza nessa secretaria? Ampliação da formação. Nós hoje, de tudo isso que eu falei, de congressos, seminários, encontros, a gente precisa, para este ano que vem e para outros anos, regionalizar a formação, realizar mais debates, tentar, porque hoje a gente tem uma formação centralizada que a gente realiza fora do DF, que é em Goiânia, tentar trazer vários outros pontos de debates e encontros para a formação para aqui, para Brasília. E para o ano que vem a gente pretende fazer um encontro de formação, seminário de formação e várias outras formações regionalizadas. Para a gente, hoje, o maior desafio é a ampliação dessa formação, né? Na possibilidade de mais debates, mais entendimento, porque não tem como não participar, não tem como não se inteirar de todo esse processo que nós estamos vivendo. Nós somos autores da história. Se somos, o mínimo que a gente tem que fazer é estar presente nele. E estar presente não é só na imagem física, mas participando, colaborando. Na ideia do contrário, aceitamos sempre, já falei, não é uma formação doutrinária, pelo contrário, se você segue Paulo Freire e se você tem a ideia da formação da luta de classe, observando tudo aquilo que a gente tem como construto histórico, é necessário que se dialogue com todos e todas e que essa formação seja construída conjuntamente. E posso garantir, aquilo que a gente viu na turma 19, aquilo que a gente viu no avançado 6, mesmo tendo um programa de formação, mesmo sendo ele com vários eixos, não é a mesma coisa. Porque daqui a 3 semanas a conjuntura é outra. Porque para o ano que vem a conjuntura vai ser outra. Então a formação é isso. É esse processo dinâmico, é utópico, né? O que é a utopia? Você caminha 2 passos e ela vai mais 2. E a gente está sempre buscando o horizonte, como Galeano falava. É utópico. Você busca, e você acha que está formado e não está. A conjuntura vem de novo, modifica tudo e você tem que aprender mais. O que não muda é esse conhecimento histórico. É esse resgate teórico, é tudo aquilo que já viveu a luta de classe, é entender o que é o sindicalismo classista, é entender como esse sindicalismo veio se construindo ao longo de vários anos e levar isso para o local de trabalho, se fortalecer no local de trabalho e se fortalecer enquanto categoria. Perfeito. Bom, o TV Simples está chegando ao final. Você quer se despedir? Quero. Eu quero parabenizar a minha categoria de luta, que durante todo esse ano deu um exemplo magnífico do que é um enfrentamento doloroso. Passamos por uma greve muito ruim, porque greve não é bom nunca. Eu sempre digo que a greve é o último instrumento de luta e se a gente conseguisse pensar algo que fosse mais eficaz, para a gente o melhor instrumento é o diálogo. Mas isso, infelizmente, da nossa parte sempre terá e muitas vezes aqueles que nos governam não entendem que é o instrumento mais importante. Então, a gente teve que passar por greves, por ocupações, por um momento muito complicado, que é um momento, não é um momento só nosso. O Brasil todo vive, o mundo todo vive, mas aqui a gente conseguiu, diferente do Paraná, que fez um enfrentamento imenso e não conseguiu o que nós conseguimos. São Paulo, um exemplo da juventude. Aqueles alunos em São Paulo mostraram exatamente o que é a organização, o que é a luta de classe e de que lado que tem que estar. E conseguiu dobrar Alckmin, que é uma pessoa quase que... não é mais quase que indobrável.
aquela juventude guerreira, por entender qual é o processo, conseguiu. E aqui em Brasília, financeiramente, a gente não teve o avanço. Infelizmente, nem a gente e nem 31 outras categorias. Mas nós mostramos para esse governador que com essa categoria ele não se brinca. Que a gente sabe muito bem qual é o nosso lado e que esperamos que ele tenha consciência do diálogo, da necessidade de ver as necessidades dessa categoria e que nos deixe ter um ano mais tranquilo, porque a nossa obrigação de construir uma sociedade, de trabalhar pedagogicamente, de ter um ano tranquilo, a gente tem plena consciência. Nós somos profissionais responsáveis e agora eu quero também aproveitar, falando em responsabilidade, parabenizar os bravos guerreiros que estão repondo, que estão indo todos os sábados trabalhar, que vão repor 28, 29, 30, que vão voltar em janeiro, mas que sabem muito bem que estão fazendo isso para passar para os seus alunos que é necessário lutar. Eu quero parabenizar esses companheiros maravilhosos e parabenizar toda a categoria. É processo. Eu sei que muitos daqueles que podem não ter feito a greve, com certeza, vendo tudo o que está acontecendo, vai aderir, num próximo momento, a tudo que nós estamos fazendo. Aqui a gente não faz divisão de melhor ou pior, não. Aqui a gente sabe que aqueles que agora estão fazendo, lutaram. Aqueles que não fizeram, virão. Porque para a gente, 99 menos 1 não é interessante. Nós somos um todo. E na coletividade que nós construímos, é necessário 100%. Então, parabenizar toda a minha categoria. Tenho muito orgulho de ser professora. E quero parabenizar, falo enquanto professora, mas os orientadores também. Nós temos professores e orientadores. E que tenhamos um final de ano repleto de bênçãos, que tenhamos festas maravilhosas e que possamos entrar em 2016 com muito mais expectativa, com muito mais condição de trabalho, com muito mais qualificação, que se preocupe com isso. Porque a nossa questão, nós brigamos também pela qualificação, pelo empoderamento pedagógico, pela condição de trabalhar de forma digna, e tudo isso perpassa pela formação de conhecimento e pela formação em termos de condição social também. A gente precisa, mental, eu falo pela formação mental, a gente precisa estar bem para fazer bem. E é esses os desejos do Simpro, a toda essa categoria aguerrida, maravilhosa, que não deixa de lutar e que não vai deixar de lutar, porque já está formada na luta. A luta se forja também, se forma através daquilo tudo que faz. E todo mundo tem no seu histórico um pouquinho dessa luta, dessa garra, desse entender qual é o seu papel de sujeito, ativo, construtor e transformador de uma sociedade. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Nós da TV Comunitária de Brasília agradecemos mais uma vez sua presença Agradeço. aqui. É sempre bom recebê-la. E é sempre um prazer estar aqui. Bom, convidamos a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e revejam o TV Simpro, tanto na nossa programação como no site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.